Jerônimo Maranhão é o candidato do PMN à Prefeitura de Manaus. Engenheiro, Jerônimo assumiu a direção do partido no ano passado e decidiu entrar na disputa com uma chapa puro sangue. O candidato a vice-prefeito do PMN é o engenheiro Rodrigo Frota. Candidato, no início da campanha, o senhor disse que faria um trabalho de visita de casa em casa para apresentar sua proposta, até porque não teria muito tempo de televisão, né? Isso supriria. Faltando aí uma semana para a eleição, quantas casas o senhor percorreu nesse tempo todo e como é que foi esse trabalho? Rapaz, teve uma emissora que uma vez me perseguiu, tentando andar junto comigo, não demorou uma quadra, eu estou andando 9 km por dia, eu ando rápido. A questão é que quando eu entrei nisso daqui, eu entrei para quê? Eu entrei para duas coisas. Você faz um trabalho paralelo de você visitar casa em casa, porque as pessoas gostam de realmente tocar na sua mão, de ver olho a olho para saber para quem estão votando. E segundo, de eu participar de um debate. Infelizmente, 7 debates que ocorreram em Manaus, eu não participei. Por que debate? Porque na realidade quando você faz um debate você se está degladiando intelectualmente com os outros. E já que eu fiz pessoalmente as propostas, eu sei que eu tenho mais conhecimento em relação aos outros, que muitos deles foram os assessores que fizeram. Então, pelo conhecimento técnico, pelo fato de eu ter vivido em 18 países, então, e pelas coisas que eu já fiz pelo Amazonas, sem ser político, então me dão uma certa credibilidade, porque eu não faço parte desse grupo que se está intercalando há 50 anos. Só complementar o seguinte, as suas propostas são ousadas, né? Tem muitas propostas ousadas, eu diria, boas inclusive, né? Agora tem, pelo menos as pesquisas mostram que o senhor não passou ali de 1%, né? 1 ponto percentual da preferência do eleitor. O que o senhor acredita essa falta de adesão ao seu projeto? Não, desde um princípio eu disse, eu entrei nisso daqui para debate. Por quê? Porque debate é que você compara candidato por candidato, não existe. Quando eu declarei que eles estudassem bastante, que eu sou um pesadelo, entendeu? Tanto é que nas vezes que eu tive debates, teve um que saiu da FAMETRO, uma pessoa que fez uma pergunta saiu, entendeu? Eu fiz a mesma pergunta na OAB e não respondeu. Então, o que acontece? O problema é que as pessoas têm pouca qualificação técnica para ocupar esse cargo. Então, quando você está num debate, você não tem um assessor do lado, é a população que está lhe vendo. Então, o que acontece? Você hoje em dia, a parte de levantamentos estatísticos, tem vários fatores que influenciam nisso. Tanto é que existem muitos institutos de pesquisa com pouca credibilidade em relação a isso. Eu acredito o seguinte, pela maneira de que eu estou andando na rua, esse 1% está errado. Entende? Porque uma pessoa não sobe 10%. Colocaram que eu tinha, sabe o quê? 12% de pessoas que me rejeitavam. Como é possível que uma pessoa que só tem 1% tem 12% de rejeição? Entende? Essas pessoas eu vou ensinar um pouquinho de estatística e como é que fazer pesquisa eleitoral para ver se eles aprendem um pouquinho. No final dessa eleição, o resultado que der, e se o resultado for diferente ao que eles estão especificando nas pesquisas, eu vou solicitar que a Polícia Federal investigue esses institutos de pesquisa para quê? Para acabar com essa brincadeira que usam os institutos de pesquisa para quê? Para direcionar o voto. Isso é errado. Candidato, algumas das suas propostas, como o me falou, são ousadas. Tem a doação de minhocas para as pessoas produzirem humus, a construção de uma indústria flutuante, né? Essas suas propostas, elas têm viabilidade técnica? O senhor fala que é técnico, né? Elas têm viabilidade técnica? Olha só, você tem que criar um hábito para a população, tá? Isso chama-se projeto piloto. Não significa que esse projeto você vai estender em toda a cidade. Quando você tem um material orgânico, porque quando você separa o lixo é assim, se você pega e você não separa dentro de casa a parte orgânica do papel e do plástico, o papel e o plástico não servem mais para nada, porque o custo de você limpar esses dois é muito maior do que você fabricar novo. Então, você precisa criar um hábito e criar um projeto piloto em relação a isso. Só para você ter uma ideia, esse minhocário você pode aplicar nas sobras de material que existem nas feiras. Você tem que criar esses projetos pilotos para servirem de exemplo para a população. Em relação ao outro, que é a parte de fabricar uma balsa flutuante, isso aí eu direcionei mais para o governo do estado. Por que razão? Porque o êxodo
que vêm para a cidade em função da falta de oportunidade que existe no interior, você evitaria os problemas que existem na capital se você investisse em solução no interior. E é uma das soluções que o segundo produto mais consumido no mundo chama-se amido. Entendeu? Então, na realidade, você tem que, quando você pensa em uma cidade, você tem que pensar no êxodo de pessoas que vêm para a cidade. Manaus tem 1.900.000 pessoas. O índice de crescimento dessa cidade quase é parecido ao nível do Brasil, 2,5% ao ano, dá 47.500 pessoas. Se você dividir entre 5, você precisa fazer 10.000 casas por mês, por ano. Você precisa mais ou menos ter 10.000 empregos por ano. Então, são fatores estatísticos que precisam ser levados em conta para qualquer tipo de planejamento. Se você não faz isso, você está falando balela. As perguntas que eu fiz em relação a isso, teve um prefeito que prometeu 1.000 creches, agora estão prometendo 55, aumentaram para 100. Não existe, você não pode simplesmente inventar um dado que eu vou fazer alguma coisa, entendeu? Você tem que dizer como você vai fazer, quantas pessoas vai ser beneficiadas em relação a isso e quanto vai custar. Entendeu? Parar de balela, de oba-oba, de festa e farra. O senhor está dizendo que vai rever todos os contratos de terceirização ou contrato de concessão, né, pública. Aí o senhor cita limpeza pública, transporte público e iluminação pública. Isso não estaria na contramão do sistema capitalista? Não tem nada a ver, não. Existem sistemas mais eficientes de fazer isso. Vou lhe dar um exemplo. Essa história de rever não existe. Quem vai rever é as pessoas que vão dar uma olhada e vai continuar o mesmo. Eu vou simplesmente cancelar. Porque o serviço de água, ele não presta. O serviço de coleta de lixo, você pode o quê? Terceirizar para quem? Para quem já faz a coleta seletiva do plástico e do papel. Então você só precisa transferir a concessão. Logicamente que isso daí é um custo menor, por que razão? Porque você cria associações que são na realidade sócios entre eles, são cooperativas. O sistema cooperativismo é o sistema que realmente dá mais resultado no mundo, porque ele tem um custo inferior, o preço de como se chama, que é distribuído em relação a isso é menor. Só para você ter ideia, hoje terceirizar um serviço custa em torno de 50% mais caro do que você for fazer. Então, na realidade, para cada um deles eu vou criar um sistema de cooperativas em relação ao que já existe na sociedade. Um exemplo, o sistema de parquímetro, de pessoas que hoje já cuidam. Os flanelinhas, você pega os flanelinhas, pega os camelô e automaticamente você faz o parquímetro no centro da cidade, que dá uma rentabilidade, só para você ter uma ideia, por ano de 2,5 milhões de pessoas. Você beneficia aí 400 pessoas em relação a isso, entendeu? Eles mesmos vão administrar. Você tem que dar ao povo que é do povo, porque o dinheiro é deles. A gente só faz administrar isso. Hoje em dia você tem que analisar o seguinte: Manaus, durante todos esses tempos, há 50 anos, os problemas continuam piorando. Se as coisas estivessem bem do jeito que estão, o sistema capitalista, na realidade o problema é que os governantes que foram escolhidos, eles têm duas coisas. Os interesses em comum são muito grandes e realmente as coisas não mudam. Vou lhe dar um exemplo. Eu iria demitir os 6.000 e poucos funcionários, que hoje são terceirizados pela prefeitura. Como é que o indivíduo nem campanha diz um negócio desse? Porque é muito simples. Hoje em dia a criança está comendo bolacha com suco. Bolacha com suco, 30 centavos. Existem 250 mil crianças. 250, se eu aumento R$1, vai 250 mil por dia. Se eu aumento 2, vai para 500 mil. Se eu aumento 4, vai para R$1 milhão. 1 milhão em 22 dias úteis vai dar quanto? 22 milhões. 6.000 pessoas que são indicadas por políticos custam 18 mil aos cofres municipais por mês. Então a gente pensa o seguinte: o que é que eu faria? Eu faço um investimento em botar R$4 para as crianças, ou eu faço um investimento de demitir 6.000 pessoas indicadas por políticos que são utilizadas em campanha pública, em campanhas eleitorais como cabos eleitorais? Essa é a realidade, porque para se manter e se perpetuar no poder. É por essa razão que Manaus está do jeito que está. Não existe nada ousado em relação ao que eu estou falando, porque todos os programas, os projetos que eu estou fazendo, muitas pessoas já estão copiando. O Puraquequara é um deles, o metrô já perceberam que o monotrilho não serve, o Prosami já perceberam que esse sistema de você escavar um buraco e não reflorestar as margens e não botar sistema de tratamento de efluente, o que você está criando, alegoria, sabe o que é? Uma vala de R$1 bilhão. Alguns
técnicos, inclusive, engenheiros, já disseram que o metrô subterrâneo não seria viável para Manaus porque tem muita água no subsolo. Mande esses meninos estudar. É possível fazer? Mande eles estudar. Foi feito um metrô subterrâneo saindo da Inglaterra para a França, debaixo do mar. Você acha que eu escavar 8 metros uma pessoa não vai poder fazer isso? Entende? Você só precisa escavar 8 metros, você vai fazer umas seções retangulares, em cima já é a pista. Vou lhe dar um exemplo. Você já percebeu aquela curva de nível que tem, aquele desnível que tem entre o Boulevard e a Djalma Batista? Pronto, aquilo tem mais ou menos 8 metros de altura. É como que se eu escavasse toda a Djalma Batista e aquilo fosse uma base de concreto. Embaixo você tem um metrô, em cima você tem a pista. A diferença de desnível entre a Djalma Batista e a Constantino Nery dá mais ou menos 12 metros. Entre a Constantino Nery, onde dá o rio, onde dá ao nível do rio, dá mais ou menos 12 a 15 metros. Então não há nenhum problema. E se você existir em algum ponto específico, existem soluções de engenharia para tudo, rapaz. E quanto custaria esse projeto? De graça, mas na realidade ele custa. De graça. Por que razão? Porque as pessoas, o cara que eu trouxe em 2009, ele queria concessão. O que é concessão? É isso que eu lhe digo. Se eu dou a concessão para o pessoal que vai fazer a cooperativa dos tratadores de lixo, que não tem um centavo no bolso, eles conseguem com a concessão financiamento em qualquer lugar. Para quê? Para comprar os caminhões de coleta de lixo. Se eu dou a concessão de uma empresa de transporte coletivo, o cara pode ser mais liso do mundo, ele no dia seguinte vai em qualquer banco, devendo SPC, Serasa, todo mundo dá crédito. Por quê? Porque você tem um mercado cativo. Já existe consumidores de 400, 700 mil pessoas por dia que utilizam o sistema e pagam R$ 2,75 por dia. Nesse caso do metrô, o custo custa 15 milhões de dólares o quilômetro, tá? Dá 30 milhões de reais o quilômetro. Ia ser 30 quilômetros saindo da Praça Saudade até o Distrito Industrial. Candidato, o senhor falou há pouco que o serviço de água não presta e que anteriormente o senhor declarou que o programa não serve para nada. Caso eleito, o senhor vai ignorar essa obra que já está pronta, não vai fazer acordo nenhum com o governo do Estado, o governo do Estado vai ter que achar outra finalidade para o programa? Como vai ser essa relação? Quando você faz um investimento, por isso que você faz planejamento. O governo do Estado não sabe o que é planejamento, nunca fez planejamento. Vou lhe dar um exemplo. A ponte, quando vocês fizeram uma ponte que custou 700 milhões acima do preço de mercado. Mas o indivíduo que faz planejamento, o que ele deveria ter pensado? Não, eu vou fazer uma ponte aqui, eu tenho que duplicar primeiro toda a via de acesso que vai dar à ponte. Por quê? Porque você vai ter que fazer desapropriações. Antes da ponte existir, a desapropriação tem um preço. Depois que a ponte existe, ela tem outro preço. Hoje, vão pagar um absurdo só de desapropriações de onde para Manacapuru. Entendeu o jogo? Então, o que acontece? As pessoas têm que pensar que quando você está no papel, o papel você desenha, você rasga, você discute, mas quando você não executa corretamente, isso tem um custo. E o problema é exatamente isso. O programa não serve para nada. Por que razão? Porque o problema não é captação. Retirar a água do rio, tratar essa água e distribuir. Você distribui através de bombas, coloca ela em tanques de reservatórios e por gravidade você distribui para a população. O que a população hoje precisa exatamente é criar os tanques e colocar a tubulação na casa de cada indivíduo. É inadmissível que você faça um investimento de 380 milhões de reais, 360, 380 milhões e agora botaram 8 torneiras para distribuir. Isso é uma palhaçada aí na época de quê? De eleição. Em relação à ponte, o preço final da ponte foi o preço justo? Não, 380 milhões é o valor dessa ponte, tá? Pronto. 380? Esse é o valor da ponte. Pronto, vamos pegar uma coisinha. A cidade mais rica do... Eu tenho até um estudo, você pode entrar na internet, você pode ir no Ministério Público e está lá. Eu fiz um estudo comparativo. É o seguinte, tanto é que se você pegar a própria informação da construtora que construiu e que ela disponibilizou na internet, você pega essas informações e você chega ao preço, entendeu? Por quê? Porque o custo do concreto é um, o custo do aço é outro, e você só precisa ir somando e você vai achar o preço. Pronto, o ano passado, São Paulo inaugurou a cidade mais rica do Brasil, a cidade mais rica da América Latina. Inaugurou o quê? Uma ponte que hoje é cartão postal de São Paulo. Essa ponte ela tem 700 metros. 700 metros. Uma parte estaiada, que são 200 metros para cá, 200 metros para cá, e o estaio no meio. Aí o que é que você tem? Custou quanto? 85 milhões de reais. A cidade mais rica do Brasil pagou 85 milhões, 700 metros. Vezes 4, dá a extensão dessa ponte, os 300 e poucos milhões, 380 milhões de reais.
Entende? O problema daqui é que, exageradamente, ou as pessoas não conseguem ter capacidade de administrar o recurso público. Tanto é que não fizeram aquele totem na ponte que custou 5 milhões de reais, que não serve para nada. Depois de pronto é que descobriram que a rede do sistema viário não funcionava. Entendeu? Isso aí é falta de planejamento, é falta de pessoas que realmente tenham compromisso com o dinheiro público. Candidato, o senhor já fez parte de outras 2 legendas e é a primeira vez que o senhor disputa, né? Por que disputar pelo PMN? Bom, primeiro, quem fundou o PMN foi meu pai. Tá? Eu, nessa história política, uma vez me convidaram para um partido. Eu entrei. Percebi que era um oba-oba danado. Eu digo, não, deixa eu sair, não gosto disso. Aí eu fui para outro, passei 2 anos afiliado, não participei de uma reunião, nada, absolutamente nada. Outro oba-oba danado, mas a gente aprendeu. Você vê como é que funciona, como é o tratamento em relação aos candidatos a vereador, um exemplo. Hoje eu, de forma igualitária, quase todos os vereadores que saíram pelo PMN e que foram gravar, estão com as exceções de 30 segundos cada um. Ou seja, todo mundo tem a mesma oportunidade. Se eu dou para um uma coisa, eu dou para o outro a mesma quantidade. Ou seja, o tratamento é igualitário. A diferença entre um em relação ao outro qual é? O esforço individual. Entende? Isso se chama democracia, entendeu? É assim que eu acho, entende? Não é holocracia, não é dinheirocracia. O senhor está propondo também a criação de uma empresa de coleta de resíduo do peixe nas feiras e mercados para criar uma farinha de peixe. Como é que... Quer dizer, tem mais coisas, né, em relação ao peixe. Como é que o senhor trabalharia essa questão do pescado? Não, se você pega todo o bucho do peixe e o peixe que você joga fora, se você bota para cozinhar numa panela, e depois você centrifuga, você tira a água, centrifugando, girando, e depois você seca, você tem farinha de peixe. Pronto. Hoje em dia, o maior problema hoje da criação de peixe no Amazonas é o custo da ração. Tá? Então, 80% do valor do peixe é ração, 80% do valor do frango é ração. É por essa razão que você só pode criar frango no centro-oeste brasileiro. Por quê? Porque o custo da ração é menor do que aqui. Então, você tem que criar alternativas de solução para a região amazônica. E uma delas é aproveitar essa quantidade enorme de desperdício de peixe que não é utilizado para nada, de alguma forma inteligente. Isso você faz na própria feira, não custa nada. Pois é, a farinha seria para você usar ele como ração. Você usa como ração para peixe, você usa como ração para frango, você usa para tudo. Ele fica como ração, entendeu? O senhor tem também essa proposta de tratamento de efluentes subterrâneos, né? Tem uma proposta e diz que principalmente onde foi feito o Prosamin. O governo tem divulgado que o Prosamin tem tratamento de esgoto. Você já passou lá e deu uma cheirada? Pronto. Quem fez aquele Palácio Rio Negro, ele construiu aquela casa porque ele acordava todos os dias e tinha um rio na frente dele. Hoje ele tem um quê? Um bueiro, que é um fedor insuportável. Pelo cheiro você sabe, não existe. Se existisse tratamento de efluente, você não tem cheiro algum. Entende? O que é que deveria ter sido feito o Prosamin? Em qualquer lugar do mundo, aonde você tem um igarapé, um rio, um afluente, o que é que você faz? Você pega e draga ele. Você tem que realmente tirar todo aquele material sedentário que foi colocado pela população durante todos esses anos. Você dragou ele, automaticamente retirou as pessoas, colocou ela em lugares apropriados, você vai reflorestar as margens e colocar estações de tratamento de efluentes. Essas são feitas de caixa de aço. Tá, isso foi feito na Alemanha, não estou inventando água gelada. O problema é que o conhecimento que eu tenho em relação ao mundo, as pessoas que eu tenho amigos no mundo todo, eu tenho informação suficiente para dar realmente uma solução específica para cada problema. Se você fizesse isso e depois você, ao longo do tempo, daqui a 10 anos, você ia ver a qualidade da água. Ia ser uma água cristalina, as pessoas poderiam remar, você poderia praticar esportes aquáticos, você poderia ter Cooper nas laterais, entende? Isso chama-se qualidade de vida. Você teria uma área arborizada e esse calor insuportável que existe em Manaus hoje não estaria. Tanto é que a rua mais inteligente de Manaus qual é? A Getúlio Vargas. Você entrou na rua, você se sente num ambiente fresco. Agora, qual seria o custo disso? O investimento
A prefeitura teria investimento, por exemplo? Teria recurso para investir? Hoje em dia, o Ministério das Cidades tem investimento para isso, tá? Principalmente para tratamento de esgoto a nível de Brasil, porque o problema do tratamento de esgoto é um problema sanitário. Manaus tem 1.900.000 pessoas. 20%, que foi a última informação que saiu no jornal, porque isso é uma informação que é levantada de forma aleatória, ou seja, ela não é muito específica. Mas dizem que 20%, 1.900.000 dá quanto? 380.000. 380.000 menos 1.900.000 dá 1.720.000. Cada indivíduo, quando toma banho, dá descarga, essas coisas todas, coloca 50 litros de esgoto no sistema. 50 vezes 1.720.000 dá quanto? 85 milhões de litros de esgoto colocados todos os dias, ou nas águas subterrâneas, ou no rio. Então, você vai falar de parte sanitária? Você vai falar de saúde, onde a população está tomando uma água cheia de ameba, onde a população nunca vai ficar corretamente doente, porque a água que você consome no Panamá, um exemplo, você toma na torneira, água de excelente qualidade na torneira, como se você tomasse água mineral, entende? Porque isso no mundo todo é uma questão de quê? De responsabilidade social. A parte mais elementar que você tem em uma cidade, o que é? 1, água. 2, alimentação de quê? Das crianças. Porque você não pode falar em esporte se uma criança comer suco com bolacha. Você não pode falar em saúde uma criança comendo suco com bolacha. Você não pode falar em esporte uma criança comendo suco com bolacha. Eu vou dar para os políticos suco com bolacha daqui a um ano e você vai ver se algum deles consegue pelo menos dizer bom dia. Entendeu? Tudo doente. Literalmente é isso. Agora, essa questão da alimentação, o senhor fala só nas escolas, porque, por exemplo, hoje nas feiras de Manaus, a gente não encontra verdura para fazer uma salada, por exemplo, né? Verdura de boa qualidade. Porque também não tem, não se planta no entorno de Manaus, se planta cheiro verde, couve... Você sabe de onde vem cheiro verde? Está vindo de Pernambuco, rapaz. De Vitória de Santo Antão, a 200 quilômetros de Recife, vem de avião para Manaus. Eu digo, como é que pode? Preocupação do município, né? Olha, escute só, na realidade, eu vou lhe dizer, quando eu fiz isso aqui em 2 horas e meia, tá? Esses são os problemas que me passaram pela cabeça em 2 horas e meia. A partir do momento em que você ganha uma eleição em outubro, você começa realmente a fazer um plano macro, tipo engenharia de sistema, com todos os problemas da cidade, e para cada problema você vai achar um objetivo específico e dar uma solução que seja realmente viável àquilo. Isso daqui é óbvio que qualquer cidade precisa de ter um sistema de abastecimento. E quanto mais você distribui esse sistema de abastecimento para a merenda escolar, para a população, você deixa de encarecer o produto. Tanto é que eu vou lhe dizer, muitos produtos que vêm do interior aqui, de Manacapuru, pronto, que você vem de coisa, eles triplicam o preço. Entende? Então você realmente precisaria ter alguma empresa aqui, tipo Conab antiga, que hoje ainda existe do governo federal, que você consiga realmente baixar o custo e realmente comprar em escala dessas pessoas. Quando eu falei para você essa balsa que vai descendo, as pessoas chamam o ribeirinho de preguiçoso, que ele realmente não gosta de trabalhar. Mas não é. O problema é que ele produz o produto de menor valor agregado, que é a farinha. Quando ele pega a farinha, que ele faz a farinha, ele tem que andar não sei quantas horas de canoa para entregar essa farinha. Então o custo para ele entregar e voltar, às vezes, não compensa. Então as pessoas começam a abandonar isso. Quando você começa a comprar toda a produção esse ano, o ano que vem ele compra o dobro, ele vai produzir o dobro. E assim sucessivamente você vai criando uma economia de escala. Porque somente você consegue desenvolver um país, uma nação, quando você produz de escala. Tanto é que hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, por causa de um indivíduo. Ele começou e ele desenvolveu isso. Então é isso que tem que ser feito no Amazonas. Você tem que aproveitar as características específicas da região e transformar isso em alguma coisa viável. Candidato, uma das suas propostas é o uso das imagens das câmeras das residências e dos condomínios
suas propostas sobre segurança. Mas como funcionaria o uso dessas imagens? Não, é muito simples, isso não tem muito. Quando você está num condomínio, você já não tem pessoas lá dentro que verificam o circuito interno? Já não tem esse custo? É só você colocar para fora e essa pessoa vai filmar a rua. O que acontece? Shopping municipal? Não, a própria população vai botar câmeras externas. A diferença é que você, em vez de fazer esse gasto exagerado de 14 mil reais que estão pagando por cada viatura e o gasto exagerado de combustível, que isso aí vai chegar a um ponto que vai acabar. O Estado vai perceber que o volume de recursos aplicado, isso aqui, somente quem aplica isso aí, sabe quem é? Israel, Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm um problema de terrorismo gravíssimo. Aqui não, meu amigo. Se você dá um código para cada uma dessas pessoas, e eles ligam, eu sou o número 142, está acontecendo um problema na rua tal, a polícia vai se deslocar especificamente, porque vai saber que não é um trote. O maior problema da polícia hoje é trote. E quando você tem a colaboração da população, você diminui o custo de segurança pública. É só criar o hábito. Todas as pessoas, as casas de esquina, em muitos casos você fornece o equipamento. Entende? E a própria população ajuda o sistema a quê? Porque o problema é que a gente tem que parar de ficar dando porrada em pobre. Um exemplo, não fizeram a escola de Beruri, não fizeram a escola de Canutama. Quantas crianças não migraram para cá e se tornaram marginais? Por falta de oportunidade e responsabilidade do próprio Estado. Então o que acontece? Minha gente, a gente tem que falar de coisas básicas. A diferença entre pobre e rico é educação. A gente tem que dizer o seguinte, quando a população ela se sente confiante de que a polícia é uma pessoa que agrega valor, automaticamente as pessoas começam realmente a ter um relacionamento mais cordial. Okay. O senhor acredita que pode chegar no segundo turno, por exemplo? Rapaz, depois do primeiro debate que eu vou ter a oportunidade, você me conta. Entendeu? Que eu disse que eles estudassem, que eu sou um pesadelo. Eu espero que eles estudem sábado, domingo, em segunda-feira. Depois de segunda-feira você me diz. Mas um único programa seria suficiente para isso? Meu amigo, a gente briga com as armas que a gente tem. Entendeu? É só isso que eu digo. Eu realmente estou brigando contra o sistema como um todo. Sou a única pessoa que não foi atrás de recursos públicos. Foi a única pessoa que não declarei que vou gastar 10 milhões se o cara ganhando de salário 1 milhão. Onde os 9, para quantos cachoeiras da vida, como é que vai ser feita essa negociata? Entende? Então o que acontece? O dinheiro público não é meu, eu não posso negociar uma coisa que não é minha. Eu vou, como empregado público, é isso que tem que mudar. As pessoas têm que entender que essas pessoas que administram nossos recursos, eles não estão fazendo um favor para a gente, ao contrário, a gente está pagando um salário para eles administrarem de forma eficiente os nossos recursos. Essa é a diferença. Eu, quando entro numa briga, eu não entro para perder. Entende? Eu digo uma coisa, as pessoas me perguntam, você vai apoiar quem no segundo turno? Então eu faço a pergunta ao contrário, você vai me apoiar no segundo turno? Porque eu não quero o seu apoio. Por que razão? Porque quando você pede o apoio de alguém, automaticamente você está fazendo o quê? Você já está devendo um favor para alguém. Então eu vou ter que criar uma secretaria, vou ter que contratar fulano e tal, eu vou ter que fazer aquilo. Mas você está fazendo isso com o quê? Com recurso que não é seu, rapaz. Ok. Candidato, o nosso tempo chega ao fim, nós temos só 30 minutos e o senhor pode fazer as considerações que quiser. A população, ela tem que mudar. Quando você muda, automaticamente, você está dizendo o quê? Que o poder é seu, através do voto. Você já cansou daquilo, você mudou. Se essa pessoa não presta, você muda. Mas você não pode ficar ano após ano com aquele mesmo grupinho que eles mudam até de feição, eles não ficam nem envelhecem, porque você depois que inventou o Photoshop, tem pessoas que são candidatas que parece que tivessem 20 anos e tem 70. Entende? Isso aí tem que acabar, rapaz. Eu, até meu santinho, eu não tenho em Photoshop. Eu estou vendendo Jerônimo como ele é. Eu sou um produto e eu sou a pessoa mais clara do mundo. Eu acho o seguinte, se a população quiser mudar, está na hora de mudar. Eu sou um técnico. Eu não preciso contratar ninguém para me assessorar. Um político precisa contratar pessoas como eu. A diferença é que político contrata puxa-saco, não contrata técnicos. E por essa razão está desse jeito o recurso. Vocês administram 190 milhões de reais por mês. Nos últimos 8 anos, todos os viadutos custaram 180 milhões. E ainda foi feito com dinheiro emprestado. Foi feito, olha só, agora aterraram a Ponta Negra. Gastaram 35 milhões de reais de aterro de areia. Essa areia vai ser levada para o rio, a coisa mais elementar do mundo. As pessoas aqui não sabem nem plantar uma árvore. Teve um prefeito que plantou o quê?
uma palmeira real no centro da Djalma Batista. Não ficou uma. Agora estão plantando o quê? Estão plantando IP num lugar que não tem espaço. Então, meu amigo, eu acho o seguinte, vote corretamente, 33, a idade de Cristo, para os políticos pagar todos os pecados.